Bom, minha gente, a gente está chegando já à semana final, né, de estudo de termos da oração, tá? Então, essa semana esse vídeo vai falar sobre a adjunta adverbial. Amanhã a gente fala sobre aposto, vocativo, vamos falar um pouco sobre pontuação. E a ideia é que na semana que vem a gente consiga, das 2 aulas que a gente tem, né, programada para a semana, parar uma delas, para olhar para tudo aquilo que a gente já fez nesse primeiro semestre e organizar uma revisão, tá? Fazer algo bem bacana para que você tenha a sensação de fazer um checklist das coisas, tá bom? Então hoje tenha a paciência e o foco em um único aspecto. Hoje você vai aprender a adjunta adverbial. Na verdade, é uma aula bem mais simples, porque na verdade hoje a gente vai falar sobre advérbios e locuções adverbiais. Então, se você lembra dos advérbios e das locuções adverbiais, você vai encontrá-los com facilidade na frase e você vai apenas ter que descrever quais são as circunstâncias que eles estão ali apresentando. Nessa aula a gente fala um pouco sobre pontuação, tá? Os adjuntos adverbiais, eles representam aí uma das circunstâncias de pontuação do período, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Combinado? Onde você encontra esse conteúdo? Está no capítulo 13, é o módulo 38, tá bom? Vamos lá? Bom, os adjuntos adverbiais, eles têm como conceito serem as circunstâncias que se relacionam ao verbo. Então, são termos relacionados ao verbo, tá? São circunstâncias. Eles, quando estão deslocados, eles devem ser isolados com vírgula. Então, para que você lembre como é o lugar dele, vamos sempre lembrar disso aqui, ó. Na frase, a ordem natural, que a gente chama de ordem direta, ela é sujeito, verbo, objeto, e aí aqui, depois do objeto, complemento, é aqui que fica o adjunto adverbial. Esse é o lugar dele, tá? Quando ele está deslocado na frase, ou seja, fora desse lugar, ele vai se deslocar com as vírgulas, tá bom? É isso. A gente já falou disso algumas vezes, mas é muito bom lembrar para a gente começar a memorizar e usar isso na redação, tá? Os advérbios e as locuções adverbiais na análise sintática são chamados de adjuntos adverbiais. É a mesma coisa, só que a palavra advérbio e a expressão locução adverbial são palavras que nós usamos para classificar os termos na morfologia. Então, é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, um pronome. Na sintaxe, é o sujeito, é o objeto, entende? Então, nós estamos talvez olhando para a mesma palavra e classificando com nomes diferentes, porque são leituras diferentes, tá? Bom, o que mais? São expressões invariáveis, porque os advérbios são invariáveis, eles não se flexionam em gênero, em número. Então, sempre lembra de uma coisa que a gente conversou presencialmente. Estou na dúvida, eu não sei se é um advérbio, altera o masculino e o feminino do termo. Se você perceber que a palavra que você está com dúvida faz concordância, ela é adjetivo. Se ela não faz concordância, ela é advérbio. Tá bom? Então, isso é bem bacana. Vamos começar. Alguns exemplos, né? Geralmente, quando a gente pensa em advérbio, a gente pensa tempo, modo, lugar, intensidade. Afirmação, negação, dúvida. A gente sempre deixa assim, né? Só que a gramática hoje, ela não é mais uma gramática de caráter prescritivo, né? A gente não fica dizendo como é o ideal, a gente fica observando o que se faz e se isso que foi feito gerou sentido, a gente descreve. Então, a gente diz que a gramática hoje ela é muito mais descritiva. Então, a gente consegue, por exemplo, hoje dizer que existem circunstâncias de meio, causa, instrumento, companhia. Então, é muito mais amplo, né, o aspecto descritivo do que o prescritivo. Combinado? Dá uma olhadinha. Ó, saiu à noite. Então, é uma circunstância de tempo. Voltou às pressas. É de modo. Tem que arrumar esse voltou. Vou fazer agora. Ó. Peraí. Ó. Deixa eu ver se eu consigo. Voltou às pressas. Peraí. Pronto. 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 Voltou às pressas. Aí não foi tão às pressas, mas foi bom. Você sabe que eu estava pensando nisso, né? O voltou às pressas e o saiu à noite. Por que será que eles têm crase, né? Se algum dia você
pensou a respeito disso? A crase, ela vem aí de uma condição que é, se eu não uso a expressão com crase, significa que esse A que você está vendo aqui, ó, se for sem crase, só existe um A. E um A seria artigo. E se fosse artigo, esse noite seria um substantivo. Ele não seria uma circunstância, ele seria o nome de um período. Então, a presença da crase indica a presença de dois As, e os dois As é o que geram o acento. Percebe? É por isso que você vai ver que as circunstâncias elas são craseadas, para que você perceba que não são substantivos, são advérbios. Se fossem substantivos, seriam acompanhados de um A só, artigo. Entende? É assim que funciona. Por isso que tem um esquema na crase que diz assim: usa-se crase diante das locuções adverbiais femininas de tempo, modo e lugar. É por isso, tá bom? Vamos seguir? Então, voltou às pressas. Ó, fez a tarefa a caneta. É o mesmo caso. Né? Qual o recurso que se usou? A caneta. Existe um grupo de linguistas que acredita que expressões que indicam instrumento, elas devem ser craseadas. E um grupo pequenininho, os mais ortodoxos, não. Mas a gente vai colocar a crase, tá bom? Até atendendo a uma demanda dos próprios vestibulares, né? Quando você vê lá as instruções ao candidato, se você ele diz assim, ó, cartão de respostas deve ser preenchido a caneta azul ou preta. Então tem lá um acento indicador de crase, então a gente vai com essa mesma linha de pensamento, tá bom? Bom, vamos seguir. Causa, morreu de tanto beber, ó, é o que cronologicamente justifica o morreu. Então é o motivo, né, a causa. Viajou com as tias, é companhia, né? E quem é que gera a sensação de companhia? Estranhamente, ó, não sei se você está percebendo, todas as expressões que são circunstâncias são introduzidas por preposição, ó. Quem gera a sensação de companhia não é a palavra tia, é a preposição com. Por isso que os advérbios ou os adjuntos adverbiais ou as locuções adverbiais, estou falando tudo a mesma coisa, são expressões preposicionadas, tá? Ó, fez a tarefa tranquilamente. Aqui eu estou olhando para uma expressão que é marcada por uma única palavra, que indica modo, e se você observar, ele tem um sufixo, que é o sufixo mente. Esse sufixo ele é um formador de modo em quase todas as palavras. Só não é em todas, porque a gente tem, por exemplo, a palavra seguramente, certamente, são expressões que indicam afirmação. Né? Então, eu não posso dizer que toda palavra terminada em mente é uma circunstância de modo, mas eu posso dizer que boa parte delas indica circunstância de modo. Tá bom? O que mais? Ó, guardou o lápis na caixa. O na caixa é o lugar. Agora, olha que legal, né? Se eu dissesse assim, quem guarda, guarda algo em algum lugar. Se lembra dessa conversa em sala de aula que a gente teve algumas vezes? E aí você dizia assim, quem guarda, guarda algo, transitivo direto, em algum lugar, transitivo direto e indireto, né? Então tem dois objetos. Aí, lembra que a gente combinou? Não, os lugares não são objetos. Os lugares são lugares. Pronto, chegou a aula dos lugares. Isso aqui é um lugar. E o mais legal, lembra dessa aula? Não é a palavra caixa que representa o lugar, é a expressão na caixa. Até porque é a preposição em que se contraiu do artigo a que gerou a situação de lugar. Percebe que eu fico repetindo a condição de preposição com artigo, porque é a preposição que indica a circunstância. Compreendeu? Então, para nós aqui, o que faz a expressão na caixa ser um lugar não é o termo caixa, mas é a preposição que a acompanha. Beleza? Então, desse slide, acho que a coisa mais legal para mim é que você sempre fique atento às circunstâncias preposicionadas, porque é a preposição que vai gerar sentido. Certo? Vou seguir. Bom, passamos por essa fase. Tem mais um aqui, ó, vendeu tudo a R$15, que indica preço, ó. Esse a R$15 aqui também, ele indica a preposição indicando valor, tá? Bem legal. Mas sem novidades aí. Vamos seguir. Bom, qual é o lugar do adjunto adverbial? Vamos lá. O primeiro exemplo, eu tenho, ó, o verbo. O sujeito aqui está oculto, terceira pessoa do singular, sujeito oculto.
Então, eu tenho aqui um sujeito determinado, oculto, um verbo, um objeto. Então, aqui, ó, no azul, eu tenho uma expressão que indica tempo. E no laranja, uma expressão que indica lugar. Então, isso aqui é um adjunto adverbial e isso aqui é outro adjunto adverbial. Os dois estão no lugar original, ou seja, depois do verbo. Ótimo. Só que tem um negócio no português que a gente diz assim: quando você coloca paralelamente circunstâncias de valor diferente, elas podem ser separadas com vírgula. Então, como são adverbiais, são circunstâncias de valores diferentes, eu vou isolá-los com vírgula. Tá bom? Ótimo. Agora, começa a perceber que no 2, eu comecei a deslocar termos. Então, ó, ontem pela manhã entregou o equipamento na portaria do prédio. O ontem pela manhã se deslocou para o começo da frase. Então, ele obrigatoriamente será isolado com vírgula. Certo? Tá. Vamos ver o 3. Na portaria do prédio, ontem pela manhã, entregou o equipamento. Já no exemplo 3, eu tenho os dois adjuntos adverbiais deslocados. Então, os dois serão separados com vírgula. Aqui, para separar uma circunstância da outra, e aqui, porque ambos estão deslocados em relação ao seu lugar na frase. Certo? Beleza? Então, aqui a gente retomou. Isso me lembra um pouco começo de resumo, né? Quando a gente diz assim, na revista tal, no mês tal, e a gente vai isolando esses blocos, né, que indicam o lugar onde estava o texto, o mês onde ele foi escrito. Então, essas informações blocadas, elas são isoladas com vírgula por qual motivo? Você deslocou o adjunto adverbial do final do período para o começo, para, no resumo, você apresentar as características estruturantes de um resumo. Né? Então, isso é bem comum, tá? Vamos seguir. Bom, agora você vai fazer um favor. Do exercício 1 ao exercício 5, existem várias palavras destacadas. Eu quero saber qual é a adjunta adverbial, qual é predicativo e qual é a adjunta de nominal. Dica: o adjunto adverbial é uma circunstância e ele é invariável. Vamos deixar assim. O predicativo é uma qualidade, tá? Qualidade temporária. O adjunto de nominal também é uma qualidade, mas é uma qualidade permanente. Beleza. Agora a gente já pode começar. A mãe chegou irritada. Esse irritada é uma qualidade, é uma circunstância ou ele é uma condição permanente? Cláudia, eu acho que é a circunstância, né? Assim, como ela chegou. Acho que é um adjunto adverbial de modo. Tá. Vamos ver se é invariável isso aqui. Eu vou trocar mãe por pai. O pai chegou irritado. Você consegue perceber que no irritado houve flexão? Então não é adjunto adverbial. Cláudia, mas não é uma característica permanente. Ok, então é um predicativo. Ótimo. Fechou. A mãe irritada chegou. Olha, Cláudia, agora eu vejo uma característica permanente. Perfeito. Então, é um adjunto de nominal. A gente vai marcar com 2 As minúsculos. Tá? Irritada, a mãe chegou. E agora? Esse irritada. Cláudia, eu tenho a impressão de que esse irritada é uma circunstância temporária, mas para isso ela não teria que estar isolada com vírgula? Acertou de fato. A gente vai fazer isso, a gente vai pôr uma vírgula aqui, ó, beleza? E vai entender que essa característica não é uma característica permanente, mas ela é uma característica temporária. Então, aqui, ó, a gente vai colocar que ela é um predicativo. Predicativo. E por que, Cláudia, que tem a vírgula? Para que ela não seja uma característica permanente, assim a gente pensa, e se ela está... veja, o predicativo é uma palavra, é uma qualidade que se escreve dentro do predicado. Quando eu vejo irritada, a mãe chegou,
o predicado está aqui, ó. Percebe? E o irritada saiu do seu lugar original. Então, todo termo que não está no seu lugar deve ser isolado com vírgulas. Beleza? Irritadamente a mãe falou à mãe. Olha, e olha que interessante. Se você olhar, tem algumas coisas nessa frase que são importantes. O irritadamente traz o sufixo formador de modo, então isso aqui é um adjunto adverbial, ótimo. E a mãe agora, a condição da crase desconstrói a mãe como sujeito. Agora, alguém fala à mãe. Quem fala, fala a alguém. A mãe passou a ser um objeto indireto nessa frase. Percebeu? Agora, o outro exemplo é um exemplo muito importante. Você vai resolver exercícios que vão falar disso. Então, preste atenção. Ó, falou calma e sabiamente. Essa expressão, ela gera uma sensação de que o primeiro é um adjetivo e o segundo é um advérbio. Só que se você olhar com calma, existe um e unindo essas duas expressões, e o que o e une, ele transforma em igual. É igual sintaticamente e igual morfologicamente. Então, o e, ele é um gerador de paralelos. Ele coloca todos nessa condição. Então, o que que eu preciso? Eu preciso que a palavra calma e a palavra sabiamente sejam classificadas da mesma forma. Sabiamente é um adjunto adverbial de modo. Então, a palavra calma também será um adjunto adverbial. Mas, Cláudia, por que que então não se diz falou calmamente e sabiamente? Para que se evite o eco desse sufixo repetido tão próximo um do outro. Então, você subtrai o primeiro e conserva só no segundo, mas entende que o e espalha essa informação entre os dois. Tudo bem? Beleza? Então, resolvemos essa parte. Agora é a sua vez. Você tem aí alguns exemplos, você vai achar os advérbios e vai classificá-los. Ó, o avião chegará a qualquer momento, de vez em quando vou ao cinema, ninguém confia nos políticos hoje em dia no Brasil, o documento está em cima da escrivaninha, caminhei à toa pela cidade, o acontecimento espalhou-se boca a boca. De modo algum, você usará esse objeto. Vai passando o olho e vai destacando aí, pelo menos mentalmente. Reparar nas vírgulas também, isso ajuda bastante, nas preposições também. Beleza? Então agora eu vou te mostrar todos os adjuntos adverbiais. Ó, tinha achado todos? Tá. Agora eu vou te dar mais um minutinho para você pensar nas circunstâncias que cada um deles apresenta. Fez? Então agora eu vou te dar o gabarito. Olha isso. O avião chegará a qualquer momento é tempo. De vez em quando é frequência. Ao cinema é lugar. Hoje em dia é tempo. No Brasil é lugar. Em cima da escrivaninha é lugar. À toa pela cidade, ó, vamos devagar. À toa é modo. Pela cidade, lugar. Boca a boca é modo. E de modo algum é negação. Eu acho que você conseguiu, né? Vamos agora fazer um outro exercício. Esse é um pouco mais complicado. Então, você vai ler o texto e você vai perceber que está faltando 4 vírgulas. E essas 4 vírgulas, elas serão usadas para isolar duas expressões que indicam tempo e que estão fora do lugar. Vai.
Conseguiu? Então, agora, você vai tentar sinalizar aí no seu slide se você consegue achar onde colocar as duas primeiras vírgulas. Eu acho que as duas primeiras são mais fáceis. E agora, as duas segundas vírgulas. Ok. Agora, aqui estão as expressões. Neste domingo, indica tempo. Até a última atualização desta reportagem é mais uma. Agora vamos pôr as vírgulas. E olha só que coisa, né? Quando você dá uma olhada geral, você consegue perceber que aqui, ó, você tem o mas com uma vírgula antes e o mas com uma vírgula depois. Normalmente, quando a gente está ensinando pontuação, alguém pergunta assim: por que às vezes o mais ele vem isolado com vírgulas? Eu vi isso outro dia. Você não viu um mas isolado com vírgula. Você viu um mas que esteve em uma condição em que a vírgula que vem antes dele é a vírgula do mas mesmo, toda a conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, elas são acompanhadas de vírgula, mas a segunda vírgula não está para o mas, está isolando uma expressão que está deslocada. E aí, coincidentemente, foi colocado depois do mas. Ok? Então, não está isolando o mas, foi uma coincidência. Ele já tinha a vírgula dele e acabou ficando paralelo a uma outra vírgula. Belezinha? Então é isso. Isso é adjunta adverbial, tá? O que é importante? Fazer uns exercícios aqui para a gente ver se entende. Ó, assinalar a oração que começa com o adjunto adverbial de tempo. Acha aí a sua resposta. Achou? Se você acertou, você marcou essa daqui, ó. No dia seguinte, Fabiano voltou à cidade, tá? Ô, Cláudia, não tinha que ter uma vírgula? Sim, deveria. Mas nós não estamos aqui, nesse momento, propondo correções. Nós estamos, nesse momento, o comando do exercício era só achar a circunstância temporal. Beleza? Então, vamos seguir, tá? Mais uma. Relativamente a esse assunto, tenho muito a dizer. A expressão em destaque classifica-se como? Bom, eu queria muito que você entendesse que eu coloquei esse exercício aqui para gerar uma angústia em vocês, tá? Então presta atenção. Esse assunto é o que está sendo classificado, tá? Então veja, a palavra esse assunto, ela está conectada a outro termo. Então, ó, relativamente a esse assunto. Esse assunto está conectado a relativamente. Relativamente é um advérbio. Mas você não está classificando o advérbio, você está classificando um termo que completa um advérbio. Se você voltar no vídeo da semana passada, você vai ver uma aula chamada de complemento nominal. Nessa aula eu falei para vocês assim, ó, o que é um complemento nominal? Ele completa adjetivos, ele completa advérbios e ele completa substantivos abstratos. Então eu tenho aqui um termo completando um advérbio. Quem completa advérbio é complemento nominal. Beleza? Fechou? Então, ó, a gente agora, amanhã, né, você vai assistir a um vídeo que fala de aposto e vocativo, certo? E com isso a gente vai ter terminado a sintaxe. Você vai responder a umas questões que falam de adjunto adverbial, que falam de aposto e vocativo. E na semana que vem, a gente vai fazer a revisão geral com os quadros comparativos. Ok? Beleza? Pode ser assim? Então, ó, fique tranquilo, faça a lista, que provavelmente vai ser disponibilizada para vocês depois da aula de terça-feira, porque eu preciso dela para completar o conteúdo. Tá bom? Um abração, gente. Ó, então a gente agora encerra, tá? Eu deixo vocês aí com as próximas aulas e a gente vai amanhã completar o processo sintático, tá bom?
Tudo de bom para vocês, um bom dia, caprichem aí, tá? Tchau.